Alô? Bom, então vamos começar a Astronomia Meio-Dia. Antes de começar, eu vou passar uma listinha, né? Quem já vem aqui já conhece. É uma lista só para saber quantas pessoas estão vindo, onde elas são. Tem um espaço para o e-mail também. Se você quer receber e-mails informando sobre as próximas palestras, você deixa seu e-mail aqui, usa uma letra bonita, porque em geral a gente não entende o que as pessoas escrevem. Se você já recebe ou não quer receber, não coloque o e-mail. Bom, então hoje quem vai apresentar o Astronomia ao Meio-Dia é a professora Vera Jatenko, aqui do IAG. Ela é especialista em estrelas e formação de estrelas. Ela fez o mestrado e doutorado aqui. Também passou um tempo na Universidade de Texas. O mestrado também foi no Sol e em estrelas. Então hoje ela vai falar sobre o Sol. Obrigado, professora. Obrigada. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Agradeço a presença de todos vocês aqui hoje. E, na verdade, o que eu vou fazer é dar um apanhado geral sobre o Sol, a estrutura interna, como a gente entende que é o interior do Sol, e sobre a atmosfera do Sol, a parte visível, aquela que realmente a gente consegue observar. Tá bem? Então, só para a gente ter uma ideia geral do Sol dentro do nosso sistema solar, eu estou mostrando aqui para vocês o Sol aqui e os planetas do nosso sistema solar, só para a gente ter uma comparação de tamanhos. Tá? Então, a massa do Sol é 333 mil vezes a massa da Terra, o diâmetro diâmetro do Sol 109 vezes o diâmetro da Terra, e a densidade do Sol varia muito. A densidade média é da ordem de 1,4 gramas por centímetro cúbico, praticamente como a água. Só que no interior do Sol, na região central, é muito denso, da ordem de 160 gramas por centímetro cúbico, e indo para a atmosfera do Sol, olha como cai para 1 bilionésimo de gramas por centímetro cúbico. Então, a densidade interna do Sol varia muito, desde o seu centro até chegar à superfície. A estrutura que a gente vai ver hoje é a seguinte. Primeiro, nós vamos ver internamente a composição do Sol. Então, aqui eu tenho o núcleo, ao redor do núcleo a chamada zona radiativa, ao redor da zona radiativa a chamada zona convectiva, até a gente chegar na superfície do Sol, que é a chamada de fotosfera. Chegando na superfície, nós vamos ver qual é a atmosfera do Sol, que é a cromosfera, ao redor da cromosfera uma região chamada região de transição e englobando tudo a chamada coroa solar. Então, vamos iniciar vendo como que é a estrutura interna do Sol. Bom, para a gente entender o Sol, na verdade, a gente elabora um modelo matemático. Nesse modelo, a hipótese principal é que o Sol está em equilíbrio hidrostático. O que significa isso? Significa que ele não está nem expandindo e nem contraindo. Ele está em equilíbrio, tá? Então, para elaborar um modelo do Sol, a gente precisa dizer como que varia a pressão, a temperatura e a composição química em função, por exemplo, do raio. E com esse modelo matemático, a gente consegue obter uma estimativa de quais são as dimensões internas do Sol. E com isso a gente chega na seguinte conclusão, que o núcleo tem um raio de 20% do raio solar, a zona radiativa, que é a zona logo englobando o núcleo, tem 50% do raio solar,
E a zona convectiva, que é aquela mais externa, tem 30% do raio solar. Bom, então isso daqui é um modelo matemático. Só que como que a gente faz para observacionalmente a gente comprovar esse modelo ou não? Para a gente ter ideia de quão real é o modelo que a gente elaborou para o Sol. Para isso, a gente faz a utilização da heliosismologia, ou seja, a gente utiliza ondas que se propagam no Sol para saber como que é o seu interior. Isso daqui é muito próximo do que se faz na Terra. A gente utiliza as ondas que são geradas em um terremoto para estudar o interior da Terra. E é com base nisso que a gente faz a mesma coisa com as estrelas, de uma maneira geral, e em especial o Sol. Então a gente utiliza os sismos que ocorrem no Sol para entender como que é o interior. E com isso, a gente faz a comparação com o modelo matemático que a gente construiu, para ver se está certo, se não está, o que a gente precisa melhorar. E assim, olha, aqui é um sismo solar e as ondas com maior frequência, elas se propagam próximo da superfície e com menor frequência no interior do Sol. E é com base em teoria e em observação que a gente tenta, então, da melhor maneira possível, entender como é o interior solar. Então, olha, quando a gente fala da Terra, né, nós estamos falando de um terremoto. Como nós estamos falando de uma propagação no Sol, daí o nome heliomoto, tá? Bem, então, é dessa maneira que a gente tem ideia de como é o interior solar. Bom, então, as diferentes partes do interior solar. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o núcleo. O núcleo, ele tem temperatura muito alta, da ordem de 15 milhões de graus, e a energia é gerada no interior do Sol, ou seja, no núcleo solar. E como é feito isso? Isso é feito através de uma fusão nuclear, onde eu tenho 4 núcleos de hidrogênio, dando origem a um núcleo de hélio, mais partículas subatômicas, mais energia. Então vejam só que interessante. Por que é que a gente precisa de um núcleo tão denso e tão quente? Porque olha, o núcleo do átomo de hidrogênio, o que é? Um próton. Eu preciso fazer a fusão de 4 prótons para gerar energia. Só que próton com próton, ambos têm a mesma carga. Partículas de mesma carga se repelem. Então eu tenho que vencer isso. Eu tenho que vencer essa repulsão. Daí eu tenho que ter alta temperatura para ter alta velocidade e alta densidade, para que a reação ocorra. Porque senão eu não vou ter a reação de fusão nuclear ocorrendo, não vou gerar energia. Então, a partir disso é que a gente tem a estimativa de qual é a temperatura e a densidade do núcleo para poder ocorrer a fusão nuclear. Bem, essa energia é gerada e ela vai então se propagar. Propagar para onde? Até chegar à superfície. Então ela vai passar aqui, uma vez gerada, ela vai passar pela zona radiativa. E na zona radiativa, a energia é transportada através de absorção e reemissão dos fótons. Uma vez que passa pela zona radiativa, ela entra aqui na zona convectiva, onde a energia é transportada através de movimentos convectivos.
matéria quente sobe, esfria e desce. E assim continuamente a energia é transportada. Entre a zona, aqui é um exemplo, se vocês deixarem aqui a água ferver, vocês vão ver os movimentos convectivos ocorrendo, tá? Entre a zona convectiva e a zona radiativa, a gente tem uma interface com um campo magnético complexo e a luz gerada aqui no interior até chegar na superfície, ela pode demorar até 1,5 milhão de anos, tá? Então, por quê? Faz de conta. Eu sou o centro, gerei energia. Preciso passar por todos vocês até chegar lá longe que é a superfície. Só que eu vou ter que passar pela zona radiativa. Opa, bato em um, volto. Bato aqui, volto. E aí vou. Isso demora. Até chegar lá longe, aonde eu vou ser transportada por movimentos convectivos, até chegar à superfície. Toda essa trajetória pode levar até 1,5 milhão de anos. Bom, nessa tabela, eu estou mostrando para vocês algumas características de cada uma dessas regiões que eu falei. Então, por exemplo, o núcleo, qual é a espessura, a densidade, temperatura, indo zona radiativa, zona convectiva, até chegar na superfície, que é a fotosfera, e aqui a atmosfera do Sol, cromosfera, região de transição e coroa. O que eu quero chamar a atenção de vocês nessa tabela é o seguinte. Eu falei logo no início que a densidade no núcleo é de 160 gramas por centímetro cúbico, é muito denso e que vai diminuindo sempre. Então, olha, densidade alta vai diminuindo, chega aqui na fotosfera, ó, é da ordem de 10 a menos 7 gramas por centímetro cúbico, e a hora que chega na parte mais externa da atmosfera é da ordem de 10 a menos 17 gramas por centímetro cúbico, ou seja, a densidade cai sempre. Mas se a gente olhar a temperatura, vejam que interessante, a temperatura no interior é muito alta, 15 milhões. Diminui até chegar a 4.400 de temperatura no topo da fotosfera. Só que a partir daqui a temperatura começa a aumentar. E aí é um problema. O problema é o seguinte, se a gente está num corpo quente, para chegar num corpo frio é fácil de entender, porque está esfriando, está perdendo energia, está esfriando, ótimo. Agora, o problema é como que eu parto de um corpo frio, que é o 4.400, e chego a uma temperatura maior de 1 milhão na coroa solar. Então, isso é um problema que até o momento ainda não está resolvido. Eu vou mostrar no finalzinho que a sonda Parker está pretendendo resolver esse problema. Ela vai chegar muito próximo da coroa solar e vai tentar desvendar alguns problemas que até agora não foram desvendados, tá? Bom, então isso aqui, olha, vocês já sabem, é um problema. Então existem muitas teorias de como fazer a temperatura subir partindo de um corpo frio. E aí uma coisa muito importante é a atividade magnética. O Sol tem um campo magnético importante e é essa atividade que vai contribuir para o aquecimento, tá? Que a gente já vai ver. Então, olha, o que a gente viu até agora? Nós vimos a parte interna do Sol e agora vamos partir para a parte externa do Sol, que varia muito em temperatura, pressão e composição química. E a parte externa, então, ela é dividida na fotosfera, que é a superfície do Sol,
e a atmosfera, que é composta da cromosfera, região de transição e coroa solar. Bom, então, a fotosfera. A fotosfera, que é a superfície solar, do grego, quer dizer esfera de luz, e aqui eu estou mostrando para vocês a fotosfera solar, que tem uma espessura aproximada de 500 quilômetros e uma temperatura de 5.800 Kelvin e é muito rarefeita. E aqui eu estou colocando uma mancha solar, que são regiões escuras associadas a fortes campos magnéticos. A fotosfera, se a gente olha o Sol dessa maneira, parece que ela tem assim uma aparência lisa. Mas se a gente olha em detalhes, fazendo um zoom na fotosfera, a gente vê que ela tem uma aparência granular, de grânulos. Esses grânulos que a gente está vendo aqui são o topo da zona convectiva. Eu falei para vocês que abaixo da fotosfera eu não tenho a zona convectiva. O que é a zona convectiva? É movimentos convectivos, ou seja, matéria quente sobe, esfria e desce. E o que a gente está vendo aqui é o topo de cada uma dessas células convectivas. Daí a aparência granular, tá? Então, esses grânulos têm vários tamanhos, tamanho da ordem de 700 quilômetros, um tempo de vida de 10 a 20 segundos e tem uma velocidade de convecção. E uma demonstração disso é isso aqui, olha. Então, aqui, ó, eu estou simulando aqui a zona convectiva, o topo da zona convectiva, a matéria quente sobe, esfria e desce, num movimento contínuo. Que é isso? Isso daqui é o que a gente observa aqui na superfície do Sol, tá? Bom, e as manchas solares? As manchas solares, elas são as estruturas mais marcantes da superfície solar. Elas variam em tamanho, abundância e posição ao longo do tempo. Elas estão associadas a fortes campos magnéticos. E vejam só, aqui eu estou dando um exemplo de uma mancha solar e aqui, só para a gente fazer uma comparação com a Terra. Então, a dimensão de uma mancha solar pode ser maior do que o diâmetro da Terra. A mancha solar, ela tem uma região central chamada de umbra, que tem uma temperatura de 4.500 Kelvin, e uma região externa aqui chamada de penumbra, com temperatura um pouco maior, de 5.500 Kelvin. As manchas solares, elas são importantes porque elas dão para a gente uma referência da rotação do Sol em diferentes latitudes. E foi estudando, foi seguindo as manchas solares que a gente sabe que o Sol gira mais rápido no Equador, 25 dias, e nos polos o período de rotação é de 34 dias. Então, o Sol é um objeto gasoso e o equador solar gira mais rápido do que os polos, tá? E aqui, ó, estou mostrando para vocês o eixo de inclinação do Sol em relação à eclíptica é de 7,3 graus. Bem, isso aqui, olha, esse fenômeno do equador girar mais rápido do que os polos, a gente dá o nome de rotação diferencial. Ou seja, o Sol não gira como um corpo rígido, todo mundo com a mesma velocidade.
mas o Equador gira mais rápido do que os polos. Bem, então aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente entende o surgimento das manchas solares. Lembra quando eu estava falando para vocês do interior? Do interior do Sol eu tenho o núcleo, zona radiativa e a zona convectiva ao redor da zona radiativa. Entre a zona radiativa e a zona convectiva, eu falei para vocês que tem uma região com campo magnético complexo. É aí que é gerado o campo magnético. Esse campo magnético, ele aflora até ultrapassar a superfície do Sol, a fotosfera, que é o que eu estou mostrando aqui. Então, olha. Então, aqui assim é a fotosfera e abaixo da fotosfera, vamos começar de novo aqui, ó. Abaixo da fotosfera, estou indo para baixo da fotosfera, campo magnético aflora, que foi gerado lá embaixo, nas regiões mais embaixo, fazendo com que esse campo magnético aqui mais intenso inibe o movimento convectivo, fazendo com que essa região aqui fique mais fria do que a redondeza. Se essa região fica mais fria do que a redondeza, ela vai parecer mais escura. Daí o nome mancha solar, uma região mais escura. E por quê? Porque o campo magnético não deixa matéria quente subir, esfriar e descer. Não deixa fazer esse movimento. O campo magnético muito intenso faz com que eu tenha inibição do movimento convectivo, gerando então uma região que é mais fria do que a redondeza. Daí as manchas solares. Uma coisa bastante interessante, que eu vou voltar a isso, mas a gente pode ver aqui, é que aqui eu tenho polaridades opostas. Um é positivo, o outro é negativo. Se o campo magnético se junta aqui, ele é aniquilado e toda a energia que foi comprimida é liberada instantaneamente. Isso faz o quê? Isso faz com que eu produza aquecimento dessa região. Então, lembra quando eu falei para vocês que o campo magnético ele é importante para aquecer a região? Tá aí. Quando eu tenho aniquilação do campo, eu tenho liberação instantânea de energia, toda a energia que foi armazenada é liberada, aquecendo a região. Então, o campo magnético é importante em várias alturas da atmosfera solar para o aquecimento, tá? Então, as manchas solares são produzidas aqui devido à intensidade forte do campo magnético, impedindo os movimentos convectivos, gerando então as manchas solares. Bem, se a gente subir, então nós estamos na superfície, vamos subindo em altura. A próxima região é a cromosfera. A cromosfera, do grego esfera colorida, tem espessura da ordem de 2.500 Kelvin e a temperatura varia entre 5.000 até 25.000 Kelvin. E aqui eu estou mostrando a fotosfera na luz do hidrogênio em 6.563 angstroms. E a gente está vendo aqui que tem regiões que a gente chama de praias, que são regiões mais ativas, brilham mais. E como na fotosfera, a cromosfera também apresenta uma granulação em maior tamanho, que é chamada de supergranulação. Uma outra característica da cromosfera são esses jatos aqui,
chamado de espículos, que também liberam energia ao se propagar na região da cromosfera. E eles são importantes na ligação entre a cromosfera, a coroa e o vento solar. Uma outra característica da cromosfera são as chamadas protuberâncias. Então, aqui assim eu tenho arcadas magnéticas. Então, vocês viram logo no início, quando eu estava mostrando as manchas solares, a gente tem os arcos magnéticos que afloram na fotosfera e eles evoluem. Eles evoluem, podem morrer rapidamente, mas podem sobreviver durante um bom tempo. E podem formar as arcadas magnéticas que a gente vê aqui, os loops. Bom, então vocês estão vendo que o campo magnético, ele influencia o Sol em diversas alturas e em diversos momentos também. Então, a gente pode ter loops pequenos que morrem, liberam pouca energia, e como os grandes que liberam grande energia. Então, olha aqui, eu estou mostrando para vocês uma arcada magnética, e aqui está o Sol, e a gente está olhando essa arcada aqui no limbo. Só como se a gente estivesse olhando aqui, ó, bem na borda do Sol, que é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Agora, isso daqui está por todo o Sol. Então, se a gente olha aqui na borda do Sol, a gente vê uma arcada magnética. Mas se a gente olha aqui na superfície do Sol, a gente vai ver só o topo da arcada. E o que nós vamos estar vendo? Nós vamos estar vendo esses filamentos aqui, que são o topo, que é o topo da arcada. Por ter uma grande altitude aqui, ele aqui é um pouco mais frio do que os pés dele. E se ele é mais frio aqui, ele vai parecer escuro. E é isso que a gente está vendo aqui, os filamentos, tá? Então, se a gente olha na borda do Sol, aqui na borda, nós vemos a protuberância. Mas se essa protuberância está aqui contra o disco solar, a gente vê essa parte aqui, que são os filamentos. Então, é o mesmo fenômeno, só que visto de maneira diferente no Sol, tá? Bom, então aqui, ó, eu estou mostrando uma arcada que tem um tempo de vida e que depois libera toda a energia para o meio. E aqui eu estou mostrando, então, uma arcada, e para comparação o tamanho da Terra para a gente comparar, tá? Bom, eu falo para vocês que esses fenômenos liberam energia e, dependendo da intensidade, eles liberam pouca ou muita energia. E assim, a gente tem uma explicação para o que a gente denomina clarão, ou em inglês um flare solar. Então, eu tenho uma região com um campo magnético e, em condições favoráveis, tudo que está no interior desse tubo aqui é armazenado em uma região cada vez mais próxima à medida que as linhas de campo magnético se aproximam. Quando elas se tocam, por ter polaridade oposta, se aniquilam e se reconectam, liberando toda a energia que foi armazenada. A isso a gente dá o nome de flare ou clarão. E o importante é que observações em raio-x e ultravioleta dizem para a gente que nas regiões mais compactas desse fenômeno, a temperatura é extremamente alta, maior do que 100 milhões de Kelvin, tá? Então,
isto é a explicação para esse fenômeno chamado clarão. Bem, seguindo ainda para mais distante da fotosfera solar, a próxima região é chamada de região de transição. Então, olha, o que a gente viu até agora? A gente viu o interior. O interior é o núcleo onde a energia é produzida. A energia é produzida, se propaga até chegar à superfície, que é a fotosfera. Da superfície, essa energia é liberada para a atmosfera. E aí nós vimos as características de cada uma dessas regiões. A fotosfera, que é a superfície do Sol, a característica dela são as manchas solares. Seguindo, a próxima região é a cromosfera. Na cromosfera, a gente viu os espículos e vimos também as arcadas magnéticas. E agora nós estamos na região acima da cromosfera. Então, eu tenho aqui, olha, nesse gráfico, mostrando o seguinte. Eu tenho aqui temperatura em função da altura da fotosfera do Sol. E o que a gente vê? A gente vê aqui algo que é o seguinte, a temperatura aqui na cromosfera, em uma distância muito pequena, aumenta de uma maneira muito grande, chegando até 1 milhão de graus na coroa solar. Bem, então eu já falei para vocês que é um problema, né? O campo magnético ajuda a liberar energia, a produzir o aquecimento, mas será que é só isso? Então, vários modelos foram propostos para explicar esse repentino aumento da temperatura e por que na coroa solar a temperatura é maior do que 1 milhão de graus. Bem, então essa região é chamada de região de transição, onde a temperatura passa de 10.000 Kelvin para 50.000, chegando a 1 milhão na coroa solar. Bom, aí nós chegamos na parte mais externa da atmosfera do Sol, que é a coroa solar. A coroa, ela na verdade foi descoberta durante um eclipse total do Sol. Por quê? Porque no eclipse total do Sol a gente tem um alinhamento Sol, Lua e Terra. Sol, Lua e Terra. E a Lua, então, está tampando o disco solar, a fotosfera. Então, era de se imaginar que, bom, se eu tenho a Lua que tampa a fotosfera, eu não estou vendo absolutamente mais nada, porque está tudo tampado. Mas não! Se descobriu aí que existe algo a mais, que é ofuscado pela luz da fotosfera. Por isso que a gente não vê a coroa sem estar no eclipse, porque a luz da fotosfera ofusca tudo. Então, tampando a fotosfera, o que a gente encontra é essa região aqui, que é chamada de coroa solar. Essa região é produzida através do espalhamento da luz vinda da fotosfera. E aqui eu estou mostrando para vocês a coroa solar e uma protuberância. Um fato que eu acho que é bastante importante e que eu me dei conta só quando eu presenciei um eclipse total do Sol. Em 1994,
teve um eclipse total do Sol e a gente dava para ver a totalidade na região sul do Brasil. Então, foi providenciado, modo de dizer, né? Já se sabia que a gente ia poder ver o eclipse total do Sol próximo lá de Foz do Iguaçu. Então, foi feita uma conferência justo nesse período, que é para a gente participar da conferência e, ao mesmo tempo, ver o eclipse. E uma coisa bastante interessante, não sei se alguém de vocês já teve oportunidade de ver, é que antes de começar o eclipse, né, todo mundo foi para uma região para poder observar, e essa região, particularmente, estava cheia de pássaros. E era uma barulheira danada, assim, uma coisa. Mas o impressionante, foi aí que eu fiquei até arrepiada, falar a verdade. Quando começou o eclipse, que a luz foi diminuindo, porque a Lua está tampando a fotosfera do Sol, então a luz vai diminuindo, os passarinhos foram se acalmando, no barulho foi diminuindo, e no total mesmo, tudo em silêncio. Eu falei, nossa, que incrível a ligação da natureza com os fenômenos astronômicos. E é claro que isso dura pouco, porque o eclipse, a Lua está passando. Daqui a pouco volta tudo. E voltaram os passarinhos a cantar imediatamente depois. Então, é uma coisa que marca realmente essa sensação de como é a ligação entre os fenômenos astronômicos e a natureza, é isso que está aqui. Então, é como se, opa, o Sol está se pondo, vamos dormir. E foi o que aconteceu. Mas já clareou imediatamente e tudo voltou ao normal. Então, fechando parênteses aqui, dessa experiência, se algum de vocês tiver essa oportunidade, olha, é extremamente interessante da gente sentir esse fenômeno. Então, olha aqui, estou mostrando para vocês a coroa solar e aqui a mesma coroa solar, só que em raio-x. E aqui a gente está vendo duas regiões que eu queria chamar a atenção de vocês, que aqui, olha, uma região de um arco, né, que são regiões de campo magnético fechado, e uma outra região, aqui, essa daqui, aonde as linhas de campo magnético são abertas, por onde todo o material do Sol pode sair livremente. Aqui, olha, as linhas de campo magnético confinam o material. Mas se eu tenho linhas de campo magnético aberta, esse material pode fluir livremente. E por isso essas regiões aqui são chamadas de buracos coronais. Tá? Então, bom, uma extensão da coroa solar é o chamado vento solar. O vento solar, então, é a região mais externa do Sol. Aqui eu estou representando o Sol. Em verde, a gente está representando um modelo matemático das linhas de campo magnético. Ó, aqui eu tenho linhas de campo magnético abertas e aqui assim, olha, próximo do Equador, linhas de campo magnético fechadas, depois se abrem. E aqui, sobreposto a esse modelo teórico que está em verde, nós temos a velocidade do vento solar, que foi feita aqui pela sonda Ulisses. Então, olha, aqui eu tenho, ó, o vento solar nessa região com velocidades bem altas e nessa região aqui com velocidades baixas. Então, olha, o Sol emana o vento solar em todas as direções.
o vento solar carrega da ordem de 1 milhão de toneladas de matéria por segundo, composto de prótons, núcleos de hélio e elétrons. A velocidade varia entre 800 km por segundo, aqui no vento solar rápido, até da ordem de 300 km por segundo no chamado vento solar lento. Tá? E a Voyager já detectou o vento solar a 85 unidades astronômicas, lembrando que Netuno está a 30 unidades astronômicas. Bem, então, o vento solar, ele é importante porque é ele que vai interagir com os planetas, em particular com a Terra. E vejam só, então nós temos aqui, ó, eu estou mostrando aqui o Sol, a Terra e, como o Sol, a Terra também tem um campo magnético. Se aqui está a Terra, o campo magnético é dipolar. Sai no norte e entra no sul, que é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Aqui está a Terra e o campo magnético da Terra. Só que, como o vento solar tem uma velocidade, ao interagir aqui com o campo magnético da Terra, ele vai deformar o campo magnético, fazendo com que eu tenha uma zona mais estreita e uma cauda magnética. Um fato importante é o seguinte, que dependendo da atividade solar, o vento pode ser muito forte. E aí, eu tenho o seguinte, essa interação aqui, ó, essa interação vai fazer com que eu possa ter as linhas de campo magnético aqui se aproximando. Então, se eu estou aproximando, estou armazenando energia e quando elas se tocarem, tudo vai ser liberado. A energia é liberada e segue as linhas de campo, atingindo aqui a alta atmosfera do Sol. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que as moléculas da alta atmosfera recebam essa energia, fiquem excitadas, ou seja, com um nível energético maior, e ao retornarem para o estado fundamental, libera a energia, formando as auroras. Então, eu tenho as auroras polares. Então, tanto pode ser aqui as partículas interagindo e vindo aqui com as linhas abertas do campo magnético, atingindo a alta atmosfera, excitando o material, e quando esse material volta para o estado fundamental, libera energia, formando as auroras. Então, tanto aqui como aqui. Aqui é mais... E tudo isso aqui, olha, depende da atividade solar. Se o Sol está num baixo nível de atividade, nós vamos ter poucas auroras. Em alta atividade, esse fenômeno, ele é mais intenso, tá? Bom, um outro fenômeno também que a gente conhece do Sol são essas bolhas que saem do Sol com alta velocidade, que são as chamadas ejeções de massa coronal, que depende também da atividade. Então, no mínimo solar, a gente tem da ordem de uma CME, do inglês Coronal Mass Ejection, por semana. No máximo, a gente tem entre 2 a 3 delas por dia. Então, vocês vejam como a atividade solar é importante para os fenômenos que a gente observa. Bom, o ciclo de manchas solares, ele tem um período que é da ordem de 11 anos, onde o número de manchas aumenta e depois diminui. Aumenta e diminui. E esse período é da ordem de
11 anos. Sobreposto a ele, nós temos o período magnético também. Então, olha, num período de 11 anos, o Sol tem polaridade positiva num hemisfério e negativa do outro. 11 anos depois, isso se inverte e dali mais 11 anos se inverte de novo. Então, o ciclo magnético é de 22 anos, tá? Então, olha, o número de manchas solares, elas iniciam um ciclo a altas latitudes, 35 graus norte e sul, vai aumentando até chegar ao próximo do Equador, onde termina um ciclo e se inicia o outro ciclo de manchas solares. Aqui eu só estou mostrando para vocês a aparência da coroa no máximo, onde é mais homogênea, e no mínimo, onde não é tão homogênea como no máximo. Uma coisa bastante interessante é que, seguindo o número de manchas solares durante o tempo, se identificou um período, que é esse daqui, que é chamado de mínimo de Maunder, onde o número de manchas solares foi muito pequeno. E aí se procurou identificar se essa característica tinha alguma coisa na Terra. O que acarretou na Terra durante esse período de mínimo de manchas solares? E nessa procura se identificou aqui quadros que mostram como que era esse período. E aí que a gente vê aqui que é um período onde a gente tem muito gelo. E a esse fenômeno se deu o nome de pequena glaciação. Então, o clima na Terra, nesse período, alguns pesquisadores acham que foi muito fortemente afetado pelo o mínimo de Maunder, tá? E aqui, então, para encerrar, eu só queria mostrar para vocês a sonda solar Parker, que ela foi lançada agora em 12 de agosto de 2018, e ela tem o seguinte desafio, ó, ela vai orbitar o Sol muito próximo, ó, em 0,04 unidades astronômicas, e tem que também resistir a uma alta temperatura de 1400 graus. E aí, qual que é o objetivo? Antes disso, eu estou mostrando aqui está o site da NASA, né? Onde vocês podem olhar. Então, aqui está a órbita da Terra, a órbita de Vênus e aqui a órbita de Mercúrio. Aqui está o Sol e aqui quando ela foi lançada. Então, ela foi lançada e a trajetória dela vai ter que ser uma elipse cada vez com maior excentricidade, que é para poder alcançar aqui a região mais próxima do Sol. E qual é o objetivo dessa sonda? O objetivo é determinar a estrutura e a dinâmica do campo magnético da coroa solar, entender como o vento solar e a coroa são aquecidos e mais determinar quais mecanismos aceleram e transportam as partículas energéticas do Sol. Então, assim, está todo mundo bastante esperançoso com os dados da sonda Parker, no sentido de tentar esclarecer algumas dúvidas. Porém, eu já ouvi também que ela vai levantar mais dúvidas ainda, que a gente nem pensou e que ainda vai ter que esclarecer. Então, olha, está tudo em aberto. Nós esperamos realmente que seja mais produtivo para esclarecer do que para levantar mais dúvidas. E aí eu agradeço a todos vocês. Muito obrigada.
Perguntas? Acho que a primeira aproximação da sonda ocorre agora dia 5 de novembro, né? Isso. E nessa distância já se espera alguns resultados? Olha, está muito longe ainda, viu? Nessa distância, sempre tem novidades, né? Mas se espera nas próximas. O interessante é que a gente pode fazer um acompanhamento a cada passo. Nessa distância, o que a gente conseguiu observar, que fenômenos. E conforme a gente vai seguindo a sonda em distâncias cada vez mais próximas do Sol, que outros fatores a gente consegue? Eu acho que isso aí é que é o importante. Posso fazer mais uma? Essa modelagem do nosso Sol já foi aplicada a outras estrelas? Sim, na verdade, a gente utiliza todo o conhecimento que a gente tem do Sol para aplicar em outras estrelas. Isso porque nas outras estrelas, por estarem tão longe, a gente não tem os detalhes que a gente tem no Sol. Então, a gente conhece muito bem os fenômenos solares e a gente procura aplicar isso que a gente conhece do Sol para entender os fenômenos em outras estrelas. Então, isso é feito comumente. Outras perguntas? Com relação à radiação ionizante, né? Tem-se ideia qual a percentagem, aqui na Terra, que chega na Terra, qual a percentagem que vem do Sol? Teria ideia? Não sei te dizer. Porque, olha, tudo depende do ciclo, se eu tenho bastante atividade ou não. Então, olha, todos esses fenômenos que eu mostrei aqui, ó, podem interagir com a Terra. Se for um fenômeno muito energético, pode danificar os satélites ao redor da Terra. E mesmo a gente tem notícias de danos nos nossos equipamentos de transmissão. Então, tudo depende da atividade. Então, do quão energético é a atividade solar. Tá? Mais perguntas? Bom, então a gente agradece a professora mais uma vez. Tá, muito obrigada. E até semana que vem, então.